céu, sentiu as minhas dores, minha dívida pagou. Sou livre por sua morte, Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Meu nome em seu coração, minha dor sobre os seus ombros, desfez todo meu pecado. Sua cruz por minha salvação. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Amor maior não há, amor maior não há. Por mim se entregou, amor maior não há, amor maior não há, amor maior não há. Como teu Jesus, Por mim se entregou, amor maior não há. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Yeah, Cordeiro. Se entregou por mim, amor maior não há, maior. não há. Eu te amo, Eu te amo, amor maior não há, não. amor maior. Eu te amo, Oh, yeah, yeah. Deus, Te
noite, queridos irmãos. Estamos chegando para mais um estudo e hoje nós estaremos concluindo o capítulo de número 5 do livro de Romanos. No domingo pela manhã, no culto presencial, nós trabalhamos do versículo 1 até o versículo de número 11 e ficou os versículos 12 até os versículos de número 21. Mesmo vocês que estiveram com o culto online, que assistiram e viram e participaram do estudo do capítulo de número 5, não vai haver repetição, tá? Eu estarei fazendo para vocês do culto online uma reflexão sobre os versículos 12 até o versículo de número 21. Vocês ouviram o pastor Marcos trabalhando também este material, mas ele apresentou um resumo, a questão histórica, e eu quero trazer cada versículo. Vou pedir para que você esteja aí com a sua Bíblia aberta no capítulo 5, de 12 a 21, para nós olharmos agora os versículos. No estudo anterior que vocês tiveram, não deu para ver os versículos. Quem estava no culto presencial, sim, e quem estava também no culto presencial no domingo de manhã, vai dar continuidade agora à leitura do capítulo 5 de Romanos. Mas antes disso, vamos falar com o Pai Celeste, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua família, agradecendo ao Senhor porque você está bem, e isso é muito bom. Isto é maravilhoso, chegar até você e encontrar todos bem. Eu quero lembrar para vocês que os cultos presenciais a cada domingo está sendo ricamente abençoado, muitos irmãos retornando, muitos irmãos voltando ao culto presencial, e nós estamos tendo o privilégio de ver o rostinho de cada um deles. E quero dizer para você que ainda não foi ao culto presencial, que nós estamos com muita saudade e queremos ver você também em breve, não apenas aqui pela telinha. Olha só, no domingo pela manhã, que nós estamos estudando o livro de Romanos, estudamos o livro de Romanos e tivemos a bênção de anunciar para a igreja. Logo depois nós temos a escola bíblica dominical presencial e iniciamos a classe de preparação para o batismo. Foi iniciado no domingo. Se você que está me ouvindo, você que está acompanhando essa série de estudos de Romanos, está desejoso ou deseja conhecer um pouco mais a respeito da igreja, quer assumir um compromisso maior com a igreja, se preparando, fazendo curso de preparação para o batismo, olha só, agora nós iniciou domingo passado, mas você não vai perder nada, que eu só fiz a parte de introdução. O estudo está lindo, está maravilhoso e vale a pena fazer. Domingo às 10 horas da manhã, presencial. Nós não teremos esse estudo online, então eu convido você, que ainda não é membro da Igreja Batista em Jardim Santana, fazer o curso. Vá no próximo domingo e me procure. Logo depois do culto, nós vamos para a sala, o gabinete, onde, por enquanto, nós estamos usando o gabinete para o estudo, e à medida que a classe crescer, nós vamos para uma sala maior, mas no próximo domingo eu espero por você que está desejoso a assumir um compromisso com Deus, se tornando membro da igreja do Senhor Jesus. Portanto, fica aí o convite. Vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, eu quero louvar a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Derrame, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Como é bom, Senhor, nós estarmos separando este tempo para estudarmos a Tua palavra e guardarmos no nosso coração, para termos certeza de que estamos fazendo o que é certo,
o que é correto, o que abençoa, o que edifica e o que nos fortalece a cada dia e a cada instante. Permita a Deus que a conclusão deste capítulo seja uma bênção para todos nesta noite. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. E eu tenho certeza que vai ser assim, eu tenho certeza que vai ser desta forma. Nós iremos agora ouvir uma música para logo em seguida entrarmos no estudo e que Deus esteja te abençoando. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
Graças a Deus, nós podemos no culto louvar a Deus, glorificar ao Senhor com tanta alegria no nosso coração. Muito bem, agora com a Bíblia na mão, essa Bíblia é importante agora no estudo, nesta conclusão do estudo do capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo de número 21. Hoje nós estaremos vendo essa questão da morte em Adão e vida em Cristo. O ponto principal de que nós estaremos destacando é esta comparação entre Adão e Cristo e toda esta situação que aconteceu aí em relação a Adão trazendo a morte e Cristo trazendo a vida. O primeiro versículo, o versículo 12, olha só, agora nós vamos versículo por versículo para você ler e nós estarmos lendo o livro de Romanos. Isso é muito importante, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Eu estou usando a versão NVI, mas não tem nenhum problema. Acompanhe aí na sua Bíblia uma versão às vezes um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Dá para você entender, são apenas algumas palavras que são sinônimos, que na tradução às vezes muda em uma e a outra, tá bom? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Romanos 5, o versículo 12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Perceberam já aqui este primeiro versículo já apresentando Adão. Quando o texto está dizendo aqui, entrou no mundo por um homem, está dizendo que entrou através de Adão. O pecado entrando através de Adão. Então, este versículo de número 12, nós observamos aqui que fala de desobediência. A desobediência de Adão. O pecado entrou no mundo. E por este pecado que entrou no mundo, entra também a desobediência. Daí para frente, agora, todos estão em estado de desobediência. Como consequência, a morte também entrou no mundo da humanidade, no mundo dos homens. Até então, não se experimentava, não se pensava na possibilidade da morte. A morte vem com a entrada do pecado. Podemos ver aí o versículo de número 12. Tranquilo? Vamos para o versículo 13, vamos lendo versículo a versículo. Versículo 13 diz: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Versículo de número 13. Observamos que a forma de tratamento que se dá à consequência do pecado antes da lei era uma, e depois da lei, uma outra. A lei só vem muito tempo depois com quem? Com Moisés, né? Moisés que recebe as tábuas da lei por Deus, marcando um novo tempo, um novo momento no meio do povo de Deus. Então, este versículo 13 que nós lemos aqui, Paulo faz algumas observações. Ele observa que o pecado e a condição de destituídos da vida que há em Deus é anterior ao advento da lei. Ele faz esta observação aqui no capítulo de número 13, que esta condição de pecado está antes da lei. Não é a lei que, no momento que instituído a lei, que vem a questão do pecado. Não, o pecado vem através de Adão. Lá, lendo Gênesis, nós podemos ver isso com Adão, o primeiro casal, Adão e Eva,
Eva cedendo às ciladas de Satanás, do diabo, através da serpente, né? Através da serpente, ali entra toda a desobediência e começa toda uma situação. O versículo de número 14, vê aí, vamos lá ler a Bíblia. Versículo 14 diz: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Você percebe que aqui já começa a apontar para quem? Apontar para Jesus. Deus se tornaria o Emanuel, enviando o seu único filho, Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Jesus é Deus encarnado. Ele agora pode estar no nosso meio, agora ele pode estar junto conosco. E aqui nós podemos já começar a ver esta providência vindo para a humanidade, quando diz que Adão, Jesus passa a ser um segundo Adão, um segundo homem que viria à terra para trazer a vida. E aqui é apontado esta providência. Portanto, aqui no capítulo de número 14, como vocês podem perceber, este verso, ele apresenta uma argumentação com base nos elementos apresentados nos versículos anteriores, os versículos 12 e versículo de número 13, ou seja, mesmo que o pecado, sendo anterior à lei e não é imputado aos homens, no entanto, o versículo de número 14 aqui que nós lemos diz que a morte dominou. Agora eles experimentariam a morte. A morte reina no meio da humanidade. Desde Adão até a chegada da lei de Moisés, observamos tendo gente nascendo e gente morrendo como consequência do pecado. A morte é uma consequência do pecado. O versículo 15, vamos ler o versículo 15, dando sequência a este estudo, diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, a graça e o pecado. O primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Importante observarmos isso, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, de Adão, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva da graça de um só homem, trazendo a vida, trazendo a oportunidade de vivermos eternamente e eternamente com Cristo. Aqui, Jesus Cristo apresenta que ele se transborda, ele se apresenta como a solução para toda a humanidade, para muitos. Esse versículo 15 apresenta exatamente esse versículo de número 15 apresenta exatamente desta maneira, apresenta desta forma. Então, nós observamos aqui que no versículo 15, quando Paulo ele demonstra que o dom gratuito não é como ofensa,
ele ainda tem em mente o que acabou de declarar neste versículo. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhante à transgressão de Adão. Mas pecado é pecado. O salário do pecado é o mesmo. É a morte. Não tem jeito, né? Versículo 16, observa aí o versículo 16, quando esse versículo ele diz: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. A dádiva de Deus traz justificação para nós, como diz aqui o versículo de número 16. Então, olhando agora para este versículo, embora a ofensa e o dom gratuito não sejam semelhantes, como nós já vimos, visto que o dom da graça não passa a todos os homens, como é o caso da ofensa, segue-se que o dom é similar à ofensa na paridade de pessoas que ofenderam e que obedeceram. Um só pecou, Adão. Um só obedeceu, Cristo. Vamos entender esta questão aqui da graça não sendo automática para todos, porque o ser humano tem livre-arbítrio. Jesus Cristo vem, mas ele não impõe, ele oferece. Ele dá um presente, e presente pode ser recusado. Aquele que recusa o presente, ele não usufrui do benefício da graça. Por isso que falamos que a graça não é para todos. A graça é para todos os que aceitam. Os que entendem que são pecadores e precisam desta graça, mas ela não tem nenhum efeito para os que recusam, os que não aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Não é porque alguns já estão condenados para o inferno e outros estão já predestinados para os céus. Não é isto. Todos poderão ter o privilégio da graça desde que aceite, desde que tome a decisão. E isso não é forçado. Tranquilo? Ótimo. Para não ter nenhuma confusão no entendimento do texto. Vamos para o versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, que se torna o nosso Senhor e o nosso Salvador quando nós o aceitamos, quando nós o recebemos em nosso coração, pedindo a Ele que perdoe os nossos pecados e reconhecendo que o sacrifício de Jesus Cristo tem o poder para fazer isso. Por isso, olhando aqui para o versículo 17, nós observamos que a graça de Deus, ela se manifesta maravilhosamente de uma forma crescente, de uma forma abundante, visto que pela ofensa quem reinou foi a morte sobre os homens. Porém, em Cristo, quem há de reinar é a vida entre os homens, através do sacrifício de Jesus.
homens que receberam por meio da fé o dom da justiça. Esta justiça, a justiça de Deus. Como é bom nós observarmos aquilo que a palavra de Deus tem para nós. E agora, o versículo aqui, quando nós olhamos ainda para esse verso 18, nós observamos que o verso 18 e o verso 19 é o motivo da exposição do versículo 18. Quando nós lemos o versículo 19, nós podemos comparar com o versículo 18. Observamos aí que o verso 19 é o motivo da exposição do verso 18. Paulo volta a demonstrar que uma só ofensa trouxe o juízo de Deus sobre todos os homens, e todos foram condenados em Adão. Então é importante observarmos aqui o quanto isto é significativo, o quanto isto é importante para nós. E olha só o versículo 19 dentro desta questão que foi colocada. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, como diz o versículo de número 19. Aqui no versículo de número 19, você observa aí Paulo apresentando os motivos da exposição anterior. Ele fala da desobediência de um só homem, muitos foram feitos, criados, pecadores, e da mesma forma, pela obediência em Cristo, muitos são feitos, criados, justos, porque eles foram justificados por Cristo Jesus, quando eles aceitam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queridos irmãos, como é bom, como é maravilhoso nós termos estas informações no sentido da compreensão desse livro tão significativo. E aqui nós começamos já a nos prepararmos para os dois últimos versículos do capítulo 5 de Romanos, quando o versículo 20, ele diz o seguinte, acompanha aí: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Observa aí que a palavra para pecado aumentou, e a palavra para graça transbordou. Talvez na sua tradução, eu estou lendo aqui NVI, na sua tradução, e provavelmente está assim, está exatamente desta forma, onde abundou o pecado, provavelmente na sua tradução está assim, tá? Aí fala em relação à graça que superabundou a graça. Na tradução aqui em NVI, abundar é aumentar, né? Aumentar. E superabundar é transbordar, algo que vai além. E a graça vai além do pecado, tanto é que ela anula os efeitos do pecado, é o único que tem o poder de anular o efeito do pecado, quando nós aceitamos Jesus Cristo como seu Senhor, como o nosso Senhor e o nosso Salvador.
entendendo que ele morreu no nosso lugar e que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todos os nossos pecados, quando isto acontece, né? Quando isso acontece, a graça entra em ação, ou seja, eu aceito o presente de Deus. Ele me concede este presente, mesmo eu não merecendo. É o que nós podemos ver aí nesse versículo de número 20. E é interessante ainda aqui acrescentarmos que este versículo de número 20, se vocês observarem o versículo 12, como nós começamos, olha só, o versículo 20 volta lá ao início do estudo, o versículo 12 e o versículo de número 13, ele retorna àquela mensagem e complementa o exposto, o colocado nestes dois versículos. Interessante, né? Compara para você ver o versículo 20 com o versículo 12 e o versículo 13. Você vai observar que o versículo 20 é um complemento. Ele explica, ele joga luz sobre esses dois versículos. Sabemos que um homem pecou. Quem foi esse homem? Adão, né? Adão. E pelo pecado, a morte passou a toda a humanidade. O que significa a morte? O resultado do pecado. E o que leva a concluir é que todos pecaram, ou que estão em pecado. Daí advém a pergunta: não existindo lei, o pecado não é imputado? Olha só, coisa interessante que está sendo colocado aí, para nós. Então vamos ler o último versículo do capítulo, né? O último versículo do capítulo à luz desta pergunta. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E é assim que o capítulo 5 conclui, apresentando a graça de Deus de forma grandiosa, para que, assim como o reino do pecado foi estabelecido através da pena imposta pela desobediência do primeiro Adão, ela também reine pela justiça através da recompensa eterna, que é por intermédio de Cristo. Esta vida eterna vem trazer esses benefícios tão grandiosos para nós. E assim, aqui nós vimos esta comparação do versículo 12 ao versículo 21. Nós vemos aí essa comparação: morte em Adão e vida em Cristo. Tranquilo isso? Vamos fazer aqui uma aplicação, levantando algumas questões que você poderá responder. Agora você já tem, depois do estudo do capítulo 13, deste capítulo de número 5 de Romanos, agora você já tem a condição de responder estas perguntas. A primeira pergunta dentro desta aplicação final que eu quero fazer é a seguinte: nós confiamos na graça de Deus? Sim ou não? A resposta é sua. Quem é que reina hoje? Quem é que reina sobre a sua vida? Quem está sentado no trono?
São questões que você já pode responder agora. Veja só, antes de Cristo, o pecado e a morte. Versículos 14, 17, podemos ver isso. Depois de Cristo, graça àqueles que receberam a Jesus Cristo. Versículos 17 a 21. Reino caracterizado agora pela vida. Portanto, diante disto, esta é a nossa visão. Quem para nós está ocupando o trono hoje? Ainda vivemos no Antigo Testamento com a cena dominante de Adão? Ou somos crentes do Novo Testamento? Dos ensinamentos de Jesus Cristo, com a visão de que Cristo foi crucificado, ressuscitou e está reinando. Culpa e morte, ou graça e vida. Esta é uma questão que precisa estar muito clara diante de nós. E, finalmente, concluo dizendo, à luz de tudo que nós vimos até aqui, o pecado e a morte podem parecer reinar uma vez que muitos se curvam a eles, não aceitam a Jesus Cristo, o seu sacrifício. Então nós podemos olhar para o mundo e ver uma realidade muito complexa, muito difícil. Mas o reino deles é uma ilusão, é uma blefe, é uma mentira. Na cruz foram derrotados, destronados e desarmados. Agora Cristo reina, exaltado à direita de Deus Pai, porque você já conhece a Deus, porque você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Todas as coisas sobre os seus pés, acolhendo as nações e aguardando até a sua vitória absoluta sobre os inimigos que ainda restam. E a certeza que eu tenho, a certeza que você tem, é que Cristo vai voltar, sim, para buscar a sua igreja, os redimidos do Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro, que faz parte da igreja do Senhor Jesus, e esta igreja, de eternidade a eternidade, viverá com seu Criador através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E assim nós encerramos este capítulo de número 5, nos preparando para o próximo capítulo, capítulo 6. Comece já a fazer a leitura do capítulo de número 6, porque no domingo de manhã nós estaremos estudando o capítulo 6 de Romanos. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite tranquila, uma noite de paz, uma semana abençoada. E nós terminamos orando ao Senhor. Pai querido, Deus bendito, eu te agradeço, eu louvo a ti pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. Abençoa essa família, abençoa, Deus, todos esses que estão estudando a tua palavra, para que eles cada vez mais estejam fortalecidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E com a última música, nós terminamos o culto desta terça-feira, dizendo que certamente fomos enriquecidos. Louve a Deus com esta última música e até a próxima oportunidade. Tu que estás assentado
todo